Brasil hoje passa por uma enorme crise econômica. Mas, se por um lado o governo tenta a todo custo enxugar os seus gastos em áreas tão importantes, ao mesmo tempo nós não percebemos uma ação do mesmo em tentar diminuir os gastos justamente nas áreas na qual ele já deveria ter feito isso há muito tempo. O salário mínimo atual é de R$ 788, ao mesmo tempo em que o salário de um deputado é maior do que R$ 33 mil. E isso apenas na parte do salário, lembrando que os políticos, assim como várias outras categorias do governo, recebem diversas verbas que vão se somando e no final ainda geram um valor ainda mais absurdo. Lembrando que aquele pequeno salário de R$ 788 é o que sustenta o salário de 33 mil, além das demais verbas. Parece uma coisa justa para você? Bem, eu imagino que assim como eu, você não acha que isso seja justo. É mais do que óbvio que qualquer profissional merece receber um bom salário. Mas existe uma diferença absurda entre um bom salário e um salário de um rei. Existe diferença entre você conseguir se manter bem e você viver no luxo. Até porque não podemos esquecer que o dinheiro é público, não é um dinheiro privado. Se você almeja trabalhar em qualquer área pública, você tem que ter um mínimo de senso de altruísmo, ou seja, de você se doar para uma causa maior. É óbvio que mesmo assim você merece receber um bom salário, mas eu acho que um salário de mais de R$ 33 mil foge um pouco, só um pouco, dessa ideia de receber bem. Nós temos hoje 513 deputados, e eles geram um gasto anual só com a parte do seu salário de mais de 200 milhões de reais. Vamos dar uma olhada então nas verbas que um deputado recebe, lembrando que isso não é uma exclusividade deles, tá? Infelizmente, isso é um padrão quando se trata de governo. Para começar, eles recebem um auxílio moradia de R$ 3.800. Ou seja, com esse dinheiro, eles podem morar em um apartamento de luxo, por exemplo, sendo que eles podem ficar também em uma área que pertence ao poder público, ou seja, moradia para eles nunca vai faltar. Já no nosso caso, nós recebemos um salário que nem chega próximo ao deles e ainda por cima temos que pagar o nosso aluguel com esse valor. Quer dizer, você não só ganha um salário de mais de 33 mil, como ainda por cima recebe um vale moradia para morar em um apartamento de luxo. Realmente dá para ver que o dinheiro público está sendo muito bem usado, não é mesmo? Para a verba de gabinete, eles têm R$ 78 mil. Por exemplo, para contratar funcionários que, infelizmente, em muitos casos, são simplesmente cabides políticos. Ou seja, você apoia o candidato durante a sua eleição e ele dá para você um emprego, ou para algum parente seu. Até porque não podemos esquecer que vivemos na era da informação. Então, soa meio estranho que você precise contratar até mesmo dezenas de funcionários para cada deputado. Será que é tão difícil você usar justamente da tecnologia que permite que você consiga economizar muito dinheiro e ter ali a informação sendo divulgada na hora? No caso da empresa, se eles não correrem atrás disso, eles terão prejuízo. No caso do poder público, o que eles fazem é subir o imposto, por exemplo, e a gente que arque com o custo. Se você pensa que já acabou, nós temos também o cotão, que seria basicamente uma mistura de vários gastos, como, por exemplo, você pode pegar gastos com TV, internet, passagens, alimentação e várias outras coisas que ficam mais ou menos entre 25 mil até 38 mil reais. Novamente, você aí que tem que pagar pela sua TV a cabo, eu mesmo nem tenho, mas enfim, você paga por internet também, se você quer viajar mesmo a trabalho, você paga o valor, você paga a sua alimentação. Porém, no caso dos nossos deputados, um salário de mais de 33 mil reais não parece ser o bastante. Então eles precisam dessa ajudinha, de 38 mil, de 25 mil, parece algo bastante razoável, se é que você entendeu o meu sarcasmo. Então, nós chegamos à cereja do bolo, com um gasto anual dos 503 deputados, chegando a quase R$ 1 bilhão. Aí eu sou obrigado a perguntar para você, quanta coisa poderia ser feita com esse 1 bilhão? Pois bem, eu respondo, você poderia, por exemplo, construir cerca de 10 a 20 mil casas populares.
E isso pegando apenas o gasto que nós temos com os deputados. Lembrando que temos senadores, os salários, obviamente, do poder executivo, como prefeitos, governadores e o presidente da República. Não esquecendo também, é claro, dos vereadores, o poder judiciário, que também é recorde em gerar custos. Então, se você somar os salários absurdos, as verbas que eles recebem e tudo mais, fica muito nítido que, se por um lado o governo fala que trabalha em defesa dos pobres, na prática ele é especialista em tirar o dinheiro dos mesmos e garantir o luxo de poucos. Pois então chegamos na questão desse vídeo. Qual seria a solução para que tivéssemos uma melhor distribuição de renda, principalmente quando você usa do dinheiro público? Pagando então salários que fossem justos, ou seja, que o funcionário fosse bem remunerado, mas sem exageros, sem regalias, nada de luxo. Afinal, se você quer ganhar um salário além do que o serviço público paga, para isso existe uma coisa chamada iniciativa privada. Lá você pode ganhar salários muito maiores, ao custo de ter uma insegurança maior no seu trabalho. Afinal, não é possível que você queira ir contra as leis do mercado, por exemplo, querendo um salário igual ou maior do que o serviço privado, ao mesmo tempo em que quer ter garantido o seu direito a ter aquela segurança que o serviço público lhe garante. Se você vai trabalhar no serviço público, você tem que ter um mínimo de altruísmo, como eu falei. Na verdade, poderíamos resumir isso em um mínimo de noção. Porque, afinal, se você entra no serviço público simplesmente pensando em ficar rico, digamos que você está no lugar errado. Na minha opinião, então, a solução seria um teto no funcionalismo público de 10 salários mínimos, ou seja, qualquer funcionário público, desde o poder judiciário ao poder executivo ou poder legislativo, não poderia ganhar mais do que os 10 salários mínimos em vigência. Até porque seria uma coisa muito justa na questão de, se o seu povo ganha pouco, você vai ganhar pouco. Se o seu povo ganha muito, você também vai ganhar o equivalente. Então você que é deputado, senador, não interessa. Se você quer ganhar mais dinheiro, primeiro trabalhe para que o seu povo ganhe mais, já que o seu salário será atrelado ao que o povo ganha como mínimo. Em relação às verbas para deputados e senadores, você teria então também um limite de 10 salários mínimos para um uso geral. Então cada deputado, cada senador escolheria como ele ia destinar esse dinheiro. Por exemplo, se um senador usa mais a questão das passagens aéreas, ou se ele quer contratar mais funcionários, fica de escolha do mesmo decidir como ele vai gastar esse dinheiro. E apesar de parecer muito um gasto de 20 salários mínimos por deputado e senador, isso não chega nem perto do gasto anterior, que seria quase 10 vezes maior. Aliás, em relação às verbas citadas anteriormente, como auxílio moradia, alimentação, TV, internet, gasolina, que seja, o deputado ou senador poderia usar livremente então a sua verba de 10 salários mínimos para pagar alguns desses serviços que ele achasse mais importantes. Até porque é bem comum você ouvir políticos elogiando donas de casa que conseguem com um salário ínfimo fazer tanta coisa. Mas então, se vocês elogiam uma dona de casa por conseguir fazer isso, por que vocês mesmos não conseguem, com uma verba tão grande, fazer muita coisa? Ajam com coerência. E é claro que o mesmo valeria para qualquer membro do Poder Judiciário, sendo proibido o recebimento de qualquer extra além do seu próprio salário. O dinheiro público não pode ser usado para o enriquecimento de alguns. Se você acha que um salário de quase R$8.000 mensais, contando com a segurança que um serviço público lhe garante, não é o bastante, eu pergunto novamente, o que você está fazendo aí então? Procure então o serviço privado, onde você consegue um salário melhor. Dinheiro público não é brincadeira. Quando você dá um salário tão alto para uma pessoa, você está tirando de várias outras. Por exemplo, professores, policiais, funcionários da saúde, funcionários da coleta de lixo. Tantas profissões que poderiam receber um salário melhor se esse dinheiro não fosse remanejado justamente para pagar alguns poucos que querem viver como reis. É a simples questão de você usar a lógica, de você usar da razão. Nós não precisamos viver nem em um país que seja como uma Cuba, onde todo mundo ganha muito pouco e igual. Você tem que ganhar, é claro, pelo seu esforço.
Mas também não precisamos viver no outro extremo, em que uma pessoa que trabalha como professor ganha uma mixaria e o cara lá que trabalha como deputado ou como juiz ganha um salário de rei. É aquela velha coisa que você ouvia desde criança, mas que infelizmente as pessoas se tornam adultas e esquecem. O meio termo da razão. Ao mesmo tempo em que sobraria dinheiro para você construir mais hospitais, mais escolas, mais e melhores presídios. Além de, é claro, com a soma de outras medidas, sobrar dinheiro até mesmo para a redução de impostos, fazendo com que não só você ganhe mais, mas também pague menos nas coisas. É aquela coisa, é muito reclamado de que em várias manifestações as pessoas vão sem causas claras. Então, se você apoia essa causa, se você acha que ela é válida, você pode não só dar um gostei nesse vídeo e compartilhar com seus amigos, mas também, se você for algum dia em alguma manifestação, escreva algo mais do que simplesmente uma frase boba numa placa e coloque uma causa muito mais nobre como essa. Se muitas pessoas começarem a lutar pela mesma causa e com um bom fundamento, as chances dessas causas realmente darem certo são muito maiores. Aliás, seria muito bom que você divulgasse esse vídeo ou qualquer outro que você concorde para o seu deputado, para o seu senador, para o seu prefeito, para qualquer membro do governo, porque afinal são eles que podem votar e criar as leis. Até porque uma coisa eu garanto para você, o tempo que você vai gastar com isso de uma forma realmente efetiva será muito menor do que o tempo que você gasta todo ano comentando tantas vezes irritado com as várias e várias coisas erradas que o governo faz e você, infelizmente, não pode fazer nada a não ser ficar reclamando sem que alguma coisa seja feita.